a governança tributária, a competência fiscal em época de crise. Por que competência fiscal? Como o doutor Ricardo bem falou, a parte fiscal ela é extremamente sensível nas empresas, porque a primeira nota fiscal que você emite já vai gerar um efeito dominó fantástico, e nós vamos acompanhar isso aqui. Tá? Olha só essa situação, gente, que coisa louca. A nossa Constituição já completa 28 anos. Como dizia o nosso querido Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã. E desde 1998 até o momento já foi editado esse númerozinho aqui, 5,2 milhões de normas, que representam cerca de 764 regras por dia útil. Isso na legislação em geral. Uma grande parte aqui é da parte tributária. Esse cálculo foi feito pelo IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, e que detectou que no diz respeito à matéria tributária, são 352.366 normas. Tá? Então, vocês imaginem que a parte tributária e fiscal, muitas pessoas falam, começou tudo lá, é só emitir a notinha. Não, tem uma série de regras. E o regramento não é brincadeira, gente. Nós estamos aqui justamente para mostrar para vocês a importância dessa gestão do conhecimento na área fiscal, que vai gerar toda essa situação que nós vamos conversar aqui. Por curiosidade, aqui eu estou trazendo que no ano de 2016 o brasileiro trabalhou até o dia 1º de junho só para pagar tributo. Olha só a situação, de 2003 até 2016. Tá? Nós já trabalhamos nesse período aproximadamente 5 meses e 1 dia só para pagar imposto. Isso reflete o quê? A grande voracidade que, infelizmente, nosso governo vem desenvolvendo a cada dia, a cada passo. E aí fica uma pergunta, né? Para quem só sabe usar um martelo, todo problema é um prego. Por que eu trouxe essa observação aqui? A gente ouve muita coisa, sabe, o nível de informação é muito dinâmico no nosso país hoje em dia. A distribuição de informação, ela é, sabe, de uma hora para outra você fica sabendo um monte de coisa. Nesse momento exato, o Diário Oficial do Brasil Diário Oficial da União, perdão, já está soltando um monte de regras, complementando aquele outro monte que já está lá atrás. Recentemente, o Diário Oficial do Estado soltou uma notícia no dia 31 de julho, numa edição especial, domingo, dizendo que a partir de 1º de agosto, segunda-feira, iria fazer alteração no regulamento do ICMS com relação à substituição tributária. Agora você imagina, num dia não útil, no dia seguinte útil, você tem que estar pronto para poder gerir todo o seu negócio novamente. E tudo que você fez de perspectiva e de cenários, como é que fica? Então, essa ingerência do governo em relação às alterações legislativas, ela influenciou muito o nosso trabalho. Trabalho contábil, trabalho de vocês, empresários. Tá? Então, o que acontece? Para quem só sabe usar um martelo, todo problema é um prego? Não, então nós temos que buscar ferramentas. Nós temos que diversificar todo e qualquer tipo de instrumental. E é aí que vai entrar a governança tributária. Fala-se muito em governança corporativa, tributária. Eu falo também que tem que haver uma governança também da área do conhecimento, que isso é extremamente importante. O que é a governança tributária? Aqui eu trago um conceito básico, um conjunto de procedimentos de gestão empresarial. Ele é calcado na experiência e competência profissional, discutido e validado por meio da análise personalizada de cada empresa ou ente, e realizado visando a coordenação, controle e revisão dos procedimentos tributários. O meu foco aqui, pessoal, é a parte de tributos, porque é justamente aquele calozinho, aquela situação, né, que até a Ana Paula bem observou lá, que o pessoal tem o costume de falar, um bolso só, afeta também um bolso só também da empresa e do empresário, porque os tributos, isso é de conhecimento notório de todos, hoje, perante o PIB, representa aproximadamente 37%. Quer dizer, mais de 1/3 de tudo que é produzido no país é tributo. E para onde é que vai esse tributo? Né? A gente não sabe. Sabe Deus aonde vai. Será que está nas Olimpíadas? Não sei. Bom, qual a finalidade da governança tributária? Existe aquela situação, né? As palavras-chave aqui, eu diria que seria sempre essa questão aqui, redução de riscos fiscais, estabelecimento de índices de eficiência. É importante que as empresas tenham seus índices, onde possa ser coletada informações para você ter efetivamente como é que está o seu desempenho. Consistência e transparência das demonstrações financeiras. Né? Até foi um certo choque aqui a questão da e-financeira, que a Ana Paula bem observou, que os bancos já estão começando a abrir para todo mundo.
Mas não se iludam, gente. Essas informações financeiras e bancárias já estavam lá há muito tempo. Agora, há mais ou menos há pouco tempo atrás, é que o governo está se organizando de uma maneira mais eficiente também para poder coletar esses dados e começar a filtrar quem ele vai fiscalizar. Então, isso já existe, já. Então, não se iludam com isso. E qual que é o objetivo disso aqui? O atendimento desses elevados padrões de governança cooperativa vai gerar o quê? A credibilidade e confiabilidade perante o mercado e as partes relacionadas. Existe aqui, no caso, a questão da segurança da relação entre as próprias empresas. No momento que você entra em contato com um fornecedor, até mesmo com um cliente, o cara te fala assim, olha, eu tenho governança tributária, eu tenho procedimentos internos onde eu faço um compliance periodicamente, meu planejamento tributário está eficiente. Você está sabendo então, que você está lidando com uma pessoa que é digna, que é de confiança, não vai fazer, desculpa a expressão, maracutaia com alguma coisa. Porque a gente sabe que nesse meio corporativo, infelizmente, a selva é tremenda. Mas isso atualmente não tem mais espaço. Basta ver o que vem acontecendo recentemente aí, no nosso passado recente em relação à parte das operações Lava Jato, Zelotes. Né? Até eu falo até com bastante orgulho que essa nova geração aqui de promotores, juízes, advogados, profissionais mesmo de diversas áreas, estão realmente demonstrando que o brasileiro agora está deixando a lei de Gerson de lado. O importante agora realmente é ter ética, é trabalhar de forma correta. Quanto mais correto e ético você trabalha, maior lucro você vai ter, porque você vai estar dentro daquilo que a lei exige. Isso é muito importante. Não se trata de uma utopia, isso é uma coisa que já está começando a se realizar. Embora a gente saiba que estão havendo alguns esforços em contrário, mas, graças a Deus, o futuro pertence a ele, e a gente sabe que a juventude, ela, por sua rebeldia, vai levar esse projeto à frente. O que seria, então, uma estrutura e efetivação? A governança tributária baseia-se no quê? Na segregação do setor tributário em compliance, tá? Como o senhor Esteu já mencionou inicialmente na apresentação, o compliance nada mais é do que estar aderente, estar de acordo com aquilo que as regras exigem, certo? Para que existir regras se elas não são cumpridas? Não pode haver exceções. O contencioso e o planejamento tributário. E cada subdivisão representada por um líder. Esse líder aqui é a peça-chave. Ele tem que ser um profissional gabaritado, uma pessoa que entenda bem do que está fazendo, porque a responsabilidade é muito grande. E esse deve ser munido de liberdade para tomar decisões pertinentes. Por quê? Eu até brinco que, nesse período que eu venho trabalhando, militando praticamente na área fiscal, muitas vezes a gente tem que proteger o cliente dele mesmo. Porque algumas vezes eles querem tomar algumas atitudes que são contrárias, não só questões éticas e morais, eu já tive essa péssima experiência, mas principalmente em relação à legislação. Como foi bem lembrado anteriormente pelos nossos colegas, o contador hoje também tem uma responsabilidade civil muito grande. E não é uma questão de querer empurrar a responsabilidade ou dividir. É uma questão de a gente trabalhar com parceria, de, sabe, seguir em frente como parceiros verdadeiros, mesmo efetivos. E os princípios, né, da gestão seria a modalidade ética nos negócios, legalidade, cumprimento de normas, que justamente está dentro do compliance, a preservação da reputação da empresa e seus administradores, óbvio, a lucratividade, né? Porque, afinal de contas, todo empreendimento tem que ter as suas metas, geralmente o seu lucro. Né? E o que acontece aqui? Como eu disse, que de vez em quando a gente esbarra um pouquinho aqui, e o pessoal que trabalha na parte de gestão, nessa parte toda que nós estamos desenvolvendo aqui, acaba batendo um pouquinho aqui em relação a isso, porque muitas vezes a gente esbarra com algumas coisas que, tipo assim, se o cara fez lá, deu certo, por que eu não vou fazer aqui também? Né? Então, como eu disse, muitas vezes nós temos que proteger o cliente dele mesmo de certas atitudes. Isso quando já não faz um negócio, depois fala, ó, cara, se vira, agora eu preciso resolver isso. Tá? Infelizmente, de vez em quando a gente esbarra com essas situações também. Né? Aqui eu trouxe um pequeno modelo de dinâmica tributária, de governança tributária. Eu peguei até uma fonte aqui, o professor Ronaldo Coleto, onde nós temos um pequeno organograma. Os responsáveis pela eleição de um conselho fiscal, uma Assembleia Geral, um pessoal de auditoria independente. Isso aqui é uma peça fundamental na governança tributária, tá? Porque um balanço bem auditado por uma empresa idônea, reconhecida no mercado, é um outro fator muito preponderante
na exibição da sua empresa no mercado. Você pode chegar no seu cliente ou no seu fornecedor e falar, olha, eu fui auditado por uma empresa X, que é reconhecida no mercado até internacional da auditoria. Então, eles vão saber que você realmente está trabalhando de uma maneira correta, eficiente. O Conselho de Administração, o diretor-presidente e o Comitê de Gestão Tributária. E esse aqui, eu posso dizer que eu estou inserido nesse ponto aqui, porque a gente é o que coloca a mão na massa. A gente que muitas vezes é chato, porque chega no cliente e fala assim, olha, a legislação fala isso, você não está com a sua operação devidamente caracterizada. Aí começam aquelas observações, aquele jeitinho e tal. E eu sempre falo, gente, não tem mais jeitinho, acabou. Acabou. Tá? A minha carreira começou em 84 oficialmente, mas em 82 eu já trabalhava com área fiscal. Então eu acompanhei bem o desenvolvimento da questões da votação da Constituição. O pessoal que é um pouquinho mais madurinho aí já deve lembrar do famoso convênio ICMS 66 de 88, que causou um rebuliço tremendo no ICMS no país. Todo o desenvolvimento da questão do ISS, do antigo decreto 406/68. Quer dizer, vocês estão vendo que a cara realmente é bem antiga mesmo. Então, estão vendo que deu para acompanhar bastante coisa em relação ao desenvolvimento da nossa tecnocracia danada aí. A decisão. O que acontece? Todos os empresários ou os advogados, que geralmente eles é o que estão mais na linha de frente dessa batalha toda aí, defendem que a governança tributária ela é decisiva para o desenvolvimento da empresa. Por que acontece? É exatamente o que eu estava falando. Lembra no comecinho lá, Se você pensar com um martelo, tudo vai ser prego. Então, você tem que ter ferramentas diferenciadas para você enfrentar problemas diferenciados. E nessa mescla dessas ferramentas, qualquer problema muito extremamente complexo, de repente, pode se tornar uma coisa muito mais simples. E essa simplicidade é uma busca que deve ser constante. E o que permite, então, quando ela é executada de uma forma coerente, correta, um maior controle tributário? Como foi mencionado anteriormente, nós temos uma tecnocracia terrível aqui. Até eu comentei em passant que, no momento que nós estamos conversando agora, o Diário Oficial está saindo com N situações. E esse controle tributário aqui é justamente aquela questão que você tem que caracterizar a tua empresa. A gente tem até um termo contábil, que é o perfil fiscal do contribuinte, onde você vai desenhar toda a sua operação, por mais quadradinho fechada que ela seja, tem que estar com o seu checklist bem feitinho, correto, saber exatamente qual é a tributação daquela situação, se for uma mercadoria, o NCM, para ver se não tem a situação da substituição tributária, que é um negócio que todo mundo fica assustado, espantado por causa da complexidade, e uma série de outros fatos. Mitigação dos riscos. Se você tem uma situação devidamente caracterizada, transparente e clara, os riscos são mitigados, diminuídos. A gente já vive um imbróglio diário, vemos hoje em dia como está, infelizmente, a crise econômica, reflexo de uma política anterior que, infelizmente, foi se desenvolvendo com o tempo. Basta ver o que aconteceu com o país recentemente, 3 vezes com sua nota de crédito rebaixada, que foi desculpa a expressão, uma vergonha para o país, onde os investimentos estrangeiros simplesmente caíram, e a gente ainda depende muito desses investimentos do exterior, certo? O custo do Brasil hoje, infelizmente, ainda continua sendo extremamente alto. Então, essa mitigação de riscos é importante, e a governança tributária é uma coisa que auxilia muito nessa situação. E é claro, tudo aquilo que começa bem feito, termina bem feito e gera bons resultados. Os antigos já falavam, tudo que começa errado, acaba errado. Então, depois não adianta, como se diz, numa rima mal feita, chorar sobre o leite derramado, certo? E preparar a empresa para realizar um eficaz planejamento tributário. Planejamento tributário, gente, é uma coisa que deveria ser até ensinada nas escolas. E quando eu falo planejamento tributário, não é só questão de pessoa jurídica. Como a Ana Paula lembrou, nós, como pessoa física, diante desse cerco todo que o fisco está fazendo, temos que também ter o nosso planejamento tributário. Todos aqui são chefes de família, sabem como é que é a luta diária, como é que você tem que se manter filho, manter uma série de situações, manter um padrão de vida digno para a sua família. E para a sua empresa é a mesma coisa, que a empresa nada mais é do que uma reunião de famílias. E é importante ter esse planejamento tributário, porque o tributo, infelizmente, ainda é aquilo que mais pesa no custo de uma empresa.
A gente que faz o acompanhamento dos nossos clientes, muitas vezes a pessoa fica até espantada quando ele vê a carga tributária, que eu chamo de fiscal, que são aquelas alíquotas básicas, 5% de ISS, 3% de COFINS, não sei quanto mais alguma coisa de impostos, e, de repente, você vê a carga tributária efetiva, aquilo que ele efetivamente pagou, aquilo que desembolsou. Muitas vezes até maior até daquilo que fiscal e legalmente deveria ser. E aí, como a Ana Paula bem colocou, o Soristeu também bem frisou, a questão da análise do balanço, a ferramenta importante. Então, gente, é assim, quando o contador, o profissional contábil chega para você e fala, ó, cara, está errado, precisa resolver. Muita gente olha feio para a gente. Porque, você está querendo diminuir meu lucro. Não, não é que eu estou querendo diminuir o teu lucro, eu estou querendo aumentar a tua eficiência para você, no futuro, lucrar mais e não ter dor de cabeça. Porque até tem uma expressão que um cliente nosso usa, não fique empilhando risco. É a pior coisa. Daqui a pouco você está com um negócio desse tamanho. E para resolver depois, é difícil, é complicado. Nessa minha experiência desses 32 anos, né, vamos assim dizer, acho que a idade até de muita gente aqui, eu já vi de tudo. Já vi de tudo. E por incrível que pareça, nesse cenário de SPED, nesse cenário dos cruzamentos, infelizmente ainda existem algumas pessoas que insistem em agir de maneira incorreta. Pura ilusão. Uma nota fiscal que você emite hoje, ela já está exposta na Secretaria da Fazenda. Eles já sabem o que você fez, com quem você transacionou, o que aconteceu. Tá? Só para trazer uma ilustração, até um caso até meio trágico, vamos assim dizer. Né? Já foi até noticiado recentemente, alguma coisa em torno de 3, 4 meses atrás, a Secretaria da Fazenda do Estado acionou a Polícia Federal. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eles perceberam que uma empresa foi aberta recentemente e começou a adquirir uma série de produtos químicos que, separadamente, você pode vender e comercializar normalmente. Mas, através de uma análise de um técnico específico em relação a essa área, descobriu-se que a união de determinados componentes podiam gerar droga. Essa empresa foi aberta como fachada, adquiria matéria-prima que poderia ser normal, e simplesmente o pessoal tinha uma usina de fabricação de droga. Então, o que acontece? Quando foram coletadas as notas fiscais, viram que as notas fiscais de saída não estavam batendo a combinação de algumas coisas, gente, isso ligou as luzinhas vermelhas, a Polícia Federal foi atrás e pegou os caras. Então, vocês imaginem o nível do cruzamento de informações que está chegando, até na área penal. Então, a situação, até a gente tem uma brincadeira no nosso escritório, então, sempre brinca comigo, o Robson é o cara da nuvenzinha negra, ele só traz notícia ruim. Mas não é questão de trazer notícia ruim, é a realidade, é o que está acontecendo. Infelizmente é isso. Então é assim, a gente está batendo na sua porta. O seu problema é meu negócio. Eu posso te ajudar a resolver esse problema. Por quê? Porque nós temos, e eu posso falar isso de cadeira, porque eu tenho muito orgulho disso. A empresa ProLink, por exemplo, é toda departamentalizada. Temos setores com especialistas fantásticos. Eu sou um dos mais humildes lá dentro. Eu posso dizer isso de cadeira. Eu tenho aprendido muito com o pessoal que está lá. Isso é muito importante, porque a disseminação de conhecimento é mais importante e frutífera ainda. Porque você estando com o seu negócio em ordem, o meu negócio também está em ordem, e a gente pode caminhar juntos e prosperar muito melhor. Aqui eu trago uma brincadeira com o velho Milor Fernandes, né? Que convém não esquecer que uma bitributação é quando arrancam 6 vezes o dinheiro do cidadão, pois o normal já é uma tributação. Aqui a gente faz essa brincadeira, a língua portuguesa é maravilhosa para efeitos de trocadilhos, mas não deixa de ser uma grande verdade. Né? Tá? Infelizmente é isso aí, temos que seguir em frente. Não se pode falar de governança tributária sem antes também falar dos seus regimes tributários. Né? O que acontece? Hoje o Brasil ele tem 4 regimes, sendo que 3 são efetivos e um é exclusivo da Secretaria da Receita Federal. O primeiro que eu trago aqui é o Simples Nacional. Tá? Que o Simples Nacional é um regime de recolhimento compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização aplicada às micro e pequenas empresas. A pessoa que está no Simples, né, a empresa, muitas vezes fala assim, eu só pago um imposto, porque eu só pago um documento. Não é bem assim. Na realidade, o que acontece? O Simples ele traz dentro do seu cálculo geral todos os tributos que uma empresa normal paga.
Imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL e ICMS. Ele só é dividido através de delimitação de faixas de faturamento e as alíquotas são pulverizadas. Mas você paga todos os impostos como outra empresa paga normalmente também, só que num único documento. Tá? O Simples ele tem como característica uma base de cálculo cujo faturamento é mensal. Ele pode optar pelo regime de caixa, e isso em época de crise é fundamental, esse tipo de análise. Tá? Porque muitas vezes você faz um faturamento de 100% de emissão de nota, mas efetivamente em caixa está entrando em torno de 40%, 50%, 60%, então você é tributado só sobre essa situação. Tá, ok? E possui tabela onde as alíquotas é determinada pelo acúmulo da receita bruta dos últimos 12 meses. Isso é uma alteração que houve agora em 2015. E, por enquanto, o limite da receita bruta anual, 3.600.000. Está sendo discutido, conversado, o aumento desse limite. Mas é assim, gente, desculpa o que eu vou falar. Cuidado com os presentes da Secretaria da Fazenda. Muitas vezes ele vem, aparentemente é muito bonito, mas é uma tremenda caixa de Pandora. Tá? Porque já estão sendo feitas análises nesse projeto, está sendo discutido, questões todas, pode até aumentar o limite, mas quando você vai ultrapassar uma determinada faixa, você vai começar a pagar tributos que estavam dentro do Simples normal, e vai começar a pagar fora. É o caso da parte de comércio e prestação de serviço. Então, a gente já está vendo aí que o Simples, por ser um limite um pouco mais baixo, pode ser muito benéfico, mas enquanto você não fizer uma conta muito bem feitinha, que depois nós vamos mostrar num planejamento tributário simplificado, você vai ver que, de repente, o Simples não é aquilo que seja adequado para você. Tá? Vamos falar agora um pouquinho do lucro presumido, que é uma forma de tributação simplificada também, mas cuja determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSL das pessoas jurídicas, se não estiverem obrigadas à apuração do ano, não são obrigadas à apuração do lucro real. O lucro presumido, ele, como o próprio nome já fala, ele é uma espécie de presunção, ou seja, a lei determina que, de acordo com a sua atividade, você tem uma taxa já em cima do teu faturamento. Então, você não é obrigado, quer dizer, não é que você não é obrigado. Toda empresa é obrigada a ter contabilidade, mas só que a apuração do seu imposto de renda da contribuição social, dentro do lucro presumido, ele não é feito exatamente diretamente sobre o lucro apurado. Tá? E só tributa a CL simplificada nesse sentido. Mas toda empresa, por exigência da própria legislação, tem que ter contabilidade formal. E dentro do lucro presumido nós temos o quê? Que o imposto de renda e CSL são devidos trimestralmente. Uma outra coisa importante, ele pode também adotar o regime de caixa. Tá? E uma situação que da apuração do COFINS e do PIS, o regime é cumulativo. O que quer dizer isso? No regime de caixa, você pode pegar a tributação do que efetivamente você recebeu e oferecê-lo para o PIS e COFINS, imposto de renda e contribuição social. Lembra que eu falei, de repente você tem 100% de faturamento em nota, efetivamente recebeu em torno de 40%, 50%. É isso que você vai oferecer a tributação ao invés do 100%. Tá ok? Então é uma coisa bem mais simples. Bom, e o lucro real? A base de cálculo do imposto de renda apurado segundo registros contábeis e fiscais é efetuada sistematicamente de acordo com as leis comerciais e fiscais, que foi aquelas questões demonstradas pela Ana Paula, do balanço, o balancete, a DPML, toda aquela situação de fluxo, a situação toda, que é uma ferramenta fundamental. Não importa se você está no simples ou no lucro presumido, o balanço é uma ferramenta importante. E a gente tem observado isso com qualquer outra pessoa, qualquer outro cliente, contribuinte, que eles não sabem efetivamente como ler essas informações. E muitas vezes a pessoa está lá com a ferramenta na mão para tomar uma decisão que pode ser extremamente positiva para ela e ela não sabe como extrair essa informação. Tá? Tanto que nós temos reuniões periódicas com alguns clientes que fazem parte da nossa rotina, de sentar com o cliente e falar, ó, você pega esse balanço, essa conta, como a Ana Paula bem demonstrou aqui, precisa ser mais bem vista, bem analisada, e muitas vezes conseguimos ajudar alguns clientes no sentido de reavaliar essa situação e sair de uma situação negativa, uma situação mais positiva. E dentro do lucro real, como não poderia deixar de ser, né, RPJ e CSL é apurado sobre o lucro efetivo. E o detalhe, o regime de reconhecimento aqui é sempre de competência. O lucro real não admite o uso de regime de caixa. Tá?
E a apuração do PIS e da COFINS é pelo regime não cumulativo. O que é esse negócio de cumulatividade e não cumulatividade? O que acontece? No lucro presumido, quando a gente fala cumulativo, você vai taxar diretamente o teu faturamento. Tá? Aqui no não cumulatividade, no lucro real, você pode ter o direito de abater em relação à sua despesa o mesmo valor, ou seja, você diminui do faturamento uma parte da despesa que você tem para poder obter a base de cálculo. Então, você tem uma ingerência aí que você pode abater um pouquinho. Por quê? O PIS e COFINS aqui no lucro real, ele tem a alíquota maior, ele vai para 9,25, enquanto que no lucro presumido é 3,65. Já está em discussão uma unificação dessas duas contribuições aqui, no sentido de ficar uma coisa só, porque a legislação do PIS e COFINS não cumulativo, ele é tremendo, é simplesmente um absurdo, como não podia deixar de ser algumas legislações aqui no país. Só que tem um detalhe, como eu falei, cuidado com os presidentes da Receita Federal. A ideia é unificar as duas contribuições, permitir o abatimento de grande parte de despesa que hoje não é reconhecida, mas as alíquotas vão continuar altas. Bom, e aqui, como eu tinha comentado anteriormente, né, a questão da outra categoria, que é o lucro arbitrado, que, na realidade, é uma forma de apuração de base de cálculo de imposto de renda utilizada pela autoridade tributária. Quando que isso acontece? Quando eles classificam como imprestável a contabilidade da empresa. Quando eles veem que, de repente, uma situação contábil ali, por mais que tenha documento, não está de acordo com a legislação e que estão vendo que tem alguma coisa errada. Então, a fiscalização vem e faz o que eles chamam de arbitramento. Então, aí é uma questão realmente do contribuinte se defender e dizer o que está acontecendo. E aqui eu estou trazendo um pequeno comparativo. Aqui eu gostaria até que, se vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade para se manifestar, para a gente conversar um pouquinho. Essa aqui é uma planilha que nós da ProLink usamos para fazer o que chamamos de planejamento tributário simplificado. O que acontece? Aqui também os exemplos são hipotéticos, tá? São bem hipotéticos mesmo. Nós pegamos uma empresa de serviços, colocamos uma receita bruta de R$300 mil, tá? Um custo de serviço de 58%, e começamos a gerar os impostos. O ISS de 5%, o PIS e o COFINS não cumulativo, ó, como eu comentei aquela hora, bem alta a sua taxação. Tá? Aqui já está abatido os créditos, a sua receita líquida, o resultado operacional, uma despesa com folha de pagamento mais ou menos 3%, os encargos sociais, né, que é outra bomba também que cai nas costas do empresário. Né? Optamos em não colocar nenhuma despesa diversa, né, porque senão a coisa ia ficar um pouco mais feia. O lucro real antes do IRPJ-CSL, e nessa história toda aqui eu tenho um lucro líquido de 60 mil, com uma carga tributária total de 18,85, num total de impostos de 56 mil em relação a 300. No outro cenário do lucro presumido, a mesma receita bruta em R$300 mil, mesmo custo de serviço, o mesmo ISS modifica aqui o PIS e COFINS, a taxação é menor, 3,65. Observem que a receita líquida dá uma melhoradinha, né? O resultado operacional também, a folha de pagamento e os encargos permanecem os mesmos. O lucro antes do IRPJ-CSLL, e como ele é por presunção, em cima do faturamento, nós temos aqui o cálculo da base de cálculo, que no caso de serviço é 32%, a CSL 9% sobre esse valor e os 15% sobre a mesma base. Tá? Eu tenho um lucro líquido um pouco menor, de 58.610, mas olha só, a minha carga tributária efetiva foi de 19%. Então, entre o lucro presumido e o lucro real aqui, o lucro real está saindo mais em conta. Por que isso? Porque nós temos as questões das despesas que são aplicadas aqui. São as chamadas despesas dedutíveis. Né? Enquanto que no lucro presumido, você não tem essa benesse de poder abater as despesas do cálculo do seu imposto de renda. Então, o que pesa aqui é justamente a parte tributada do imposto de renda e da contribuição social. Justamente por ser essa presunção, que vocês falam, olha, pela tua atividade, são 32% que você tem que aplicar de base de cálculo, enquanto que no lucro real, óbvio, é em cima apenas do lucro efetivamente atingido. Tá? E num cenário aqui, até bem mais favorável, essa empresa hipotética, dentro desse faturamento, nós jogamos ela no Simples Nacional.
Hoje o Simples Nacional está podendo admitir uma série de atividades que até 2 anos atrás não podia. Por exemplo, havia situações de profissionais liberais, a questão toda, e algumas atividades que não podiam ser incluídas no Simples. Tá? Então, o que acontece? Nessa mesma receita bruta de 300 mil, lembra que eu comentei com vocês que o Simples ele é apurado conforme a receita faturada de 12 meses atrás? Então, para poder ter a sua taxação desse mês, é necessário pegar o período de 12 meses anteriores e ver na sua faixa onde você está tributável. Quer dizer, só aqui você já sabe que a sua taxação foi 17,42. Já é a sua carga tributária efetiva em relação à sua receita. Então, por esse cenário, dentro mesmo com a receita líquida, resultado operacional e despesas, a sua carga tributária é bem mais baixa. Então, aqui, o Simples Nacional é a melhor opção. Então, e aqui eu trago a segunda análise, né? Mesma situação, certo? A empresa também faturou os 300, aquela situação toda. A única modificação que eu trago é no Simples Nacional. Nós estamos utilizando aqui um anexo 5. Olha para quanto é que foi a faixa, ó, 22,45. Então, por isso que o pessoal fala, olha, gente, cuidado com essa questão do Simples. Não pensem vocês que o Simples é, muitas vezes, aquela coisa positiva que todo mundo fala. Calma. Eu sempre falo, gente, tem que sentar e fazer conta, não tem jeito. Bom, eu trago aqui uma brincadeirinha em cima da hora, né? Se a gente fizer um poema de amor, será que vale uma como declaração? E como eu falei, né, o leão hoje, na realidade, ele é o porta-voz lá do T-Rex. Aqui a gente traga aqui o Sistema Público de Escrituração Digital, tá? O famoso SPED. Vejam que a nota fiscal eletrônica, uma série de documentos, já cai tudo aqui. As obrigações que nós temos hoje e algumas redundâncias que estão acontecendo. E vamos falar um pouquinho da elisão fiscal, de forma reconhecida pela legislação fiscal e tributária como instrumento legítimo para adiar, suspender ou postergar determinado tributo. O principal instrumento é o planejamento tributário. E o planejamento tributário ele é legal, perfeito. Ele é através da elisão fiscal, ele é até previsto em lei. E, em contrapartida, nós temos a evasão fiscal. É um nome bonitinho que é dado para a sonegação. Né? Aqui eu trago um processo, que é todo processo cujo fim resulta em sonegação de tributos. E é caracterizado por quê? Por meios não reconhecidos como lícitos. Apesar de muitas vezes vir disfarçado dentro de alguma brecha legal, acaba se descobrindo que, na realidade, tem uma ilicitude muito grande aí dentro dessa situação. E, como eu disse, né, que na língua portuguesa a gente consegue fazer uns trocadilhos legais, né? Tá aí, ó. Foi acusado de sonegar. O que você fez? Soneguei. Bom, pessoal, eu sei que o nosso tempo é curto, foi um pouquinho que eu trouxe para vocês aqui. Eu espero ter plantado uma sementinha no coração de todos. E minha fala final é um recadinho. Até talvez vocês me perdoem se eu for extrapolar um pouquinho. Eu posso dizer que a contabilidade me deu uma profissão, o direito me ensinou a ser humilde, e a economia me ensinou a ser humanista e humanitário. Pô, o cara aproveitou e falou que tem 3 faculdades. Não, minha formação é técnica. O que eu quero dizer com isso é assim, que o profissional da área contábil hoje, ele não pode se limitar apenas àquilo que ele faz no dia a dia, ele tem que buscar as ferramentas. Lembra lá no começo lá, quem só tem um martelo? Então a gente tem que, fica um recadinho assim, os jovens, para quem é madurinho, busque conhecimento, divulgue conhecimento, que é justamente uma das ferramentas que nós temos para poder enfrentar o governo. Não adianta. Ele está anos-luz na frente, nós estamos patinando e engatinhando. Mas se a gente nos unirmos, nós conseguimos enfrentar isso. Tá? Não se esqueça que o seu voto também é uma ferramenta importante. Sei lá, a panelinha está feita, mas tudo bem. Vamos seguir em frente. Tá? E eu queria fazer um agradecimento especial também, se vocês me permitirem, à equipe fiscal, que está aqui, as meninas, tá? Me ajudaram a montar a minha apresentação, fizeram críticas. Tá? E eu digo, olha, a ProLink, como uma empresa departamentalizada, eu falo que eu tenho muito orgulho de trabalhar com o povo, porque temos especialistas e nós somos, assim, bem tarimbados para uma série de coisas. E vocês vão estar muito bem seguros com a gente. Tá? E como eu brinquei com vocês, o problema de vocês é o meu negócio, então me procurem. Tá? Eu agradeço a atenção de todos. Desculpe alguma brincadeira, alguma coisa que não tenha agradado a alguém. E eu passo agora a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Muito obrigado, senhor.